Fala galera, aqui é o Rodrigo Prado do Livres do Medo e hoje nós vamos responder uma pergunta interessante. Você acredita realmente que Deus quer que os seus filhos diminuam para que ele possa crescer? Talvez você já ouviu até música que fala sobre isso, dizendo assim: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e que eu me esconda. Não, eu não acredito que esse é um desejo sincero no coração de um pai amoroso. Hoje eu vou te ensinar um pouco melhor sobre essa passagem. Aonde se deu isso? Quem falou essa frase? E qual era o objetivo? O que estava acontecendo naquela situação? Tá curioso? Então fica comigo aqui nesse vídeo e vamos seguir para aprender um pouco mais sobre o amor de um pai bondoso. Aperte os cintos aí agora que nós vamos decolar para falar sobre esse tema. Eu sei que você já ouviu várias músicas falando que a gente tem que se rebaixar. Que ele cresça, que eu diminua. Sabe, músicas que falam: eu sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Eu quero ser pra você. São músicas que dão até depressão, são músicas que falam que você tem que cair, que você tem que ir pra baixo, que você tem que ser humilhado, porque essa é a vontade do nosso Deus. Nunca, Wesley. Isso aí, Pradão. Você já parou para pensar que nós temos sempre, quando falamos de Deus, que entender o coração de um pai? Sim, Deus, ele tem vários nomes na Bíblia. Na verdade, estudos dizem que existem 48 nomes de Deus na Bíblia, mas somente um nome foi o que Jesus veio revelar. Jesus sempre falava do Pai. Jesus dizia assim: o Filho só faz o que vê o Pai fazer. Quando Jesus foi questionado pelos discípulos de como eles deveriam orar, Jesus respondeu assim: Pai nosso que estás nos céus. Você entende que o propósito de Jesus era trazer a nós, sabe, o discernimento e o entendimento do coração de Deus como um coração de um Pai bondoso. E é assim que nós devemos interpretar tudo que nós vemos a respeito de Deus. Toda vez que você for ler a Bíblia, você deve ler a Bíblia entendendo que Deus é o seu Pai e Ele te ama muito. E é dessa mesma forma que nós devemos interpretar essa passagem que diz que eu diminua para que Ele cresça. Olha só, entenda que quem disse isso foi João Batista. E a palavra de Deus diz lá no Evangelho de Lucas que a lei e os profetas vigoraram até João. E a partir desse momento é anunciado o Evangelho do Reino. Você tem que entender que até João Batista vigorou a lei, vigorou uma determinada aliança. E lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17, a palavra de Deus diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então você entende que Jesus causou uma separação na história. Não é só nos livros de história, eu já falei isso, que foi separado, foi dividido antes e depois de Cristo. Não, existe também uma divisão na história bíblica com a vinda de Jesus na terra. Sim, existia a aliança da lei. E quando Jesus veio, ele trouxe e começou a anunciar a aliança da graça e da verdade, como diz lá no Evangelho de João. Então agora você já sabe que João Batista foi o último profeta da lei. Ele é o último profeta que representava aquela antiga aliança. Então quando João está diante de Jesus e ele diz assim: que eu diminua para que ele cresça, ele está falando que a antiga aliança vai diminuir, a antiga aliança precisa diminuir, precisa desaparecer para que a nova aliança se estabeleça, para que aquele que trouxe a nova aliança seja exaltado. Então, não era na verdade, sabe, um contexto onde se mostrava a vontade de Deus de fazer com que seus filhos sejam diminuídos. Não, esse não é um coração de um pai. Nessa passagem, e o contexto bíblico nos mostra que João Batista estava somente revelando que iria começar um novo tempo. Sabe, é interessante ver que muitos falam assim: ah, João Batista ele é o maior de todos, João Batista ele foi maior e ele ainda é o maior de todos aqueles que nasceram de mulher. Porque na verdade foi Jesus que disse isso. Mas você precisa entender o que Jesus concluiu nessa passagem, o que ele continuou falando. Ele disse assim: não há ninguém maior que João Batista daqueles que nasceram de mulher, mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Você agora vive no novo tempo que é o tempo do reino de Deus
na terra. E o menor agora nesse tempo é maior que João Batista. Nós estamos vivendo numa aliança maior, onde há maiores e melhores promessas, assim como diz lá em Hebreus. E Jesus, quando ele chegou, Jesus é o rei. E quando um rei chega em algum lugar, o reino dele chega junto também. É por isso que onde Jesus chegava, ele falava assim: é chegado o reino dos céus. É assim que acontece. Quando o rei chegou, ele trouxe com ele um novo tempo, o tempo do reino de Deus. Você entende agora o que João Batista estava querendo dizer? Era só uma questão a respeito das alianças. A aliança que estava acabando. Porque, lembra, é a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Então, João ele estava falando, até esse momento vigorou uma lei, vigorou uma aliança, só que agora isso precisa diminuir, porque Jesus está trazendo, como diz em João 1,17, a aliança da graça e da verdade, porque foi isso que Jesus veio nos trazer, uma nova e abençoada aliança. Você tem que entender que todo pai, ele quer que na verdade o seu filho seja exaltado. Um pai amoroso, um pai sincero e um pai que tem um sentimento saudável pelos seus filhos, ele quer sempre que o seu filho vá além do que ele foi. Um coração amoroso de um pai, na verdade, quer sempre que o seu filho seja exaltado e não que o seu filho seja diminuído. Sabe, Deus não quer que você seja humilhado para que ele seja exaltado. Não, hoje Deus habita em você e quando você é exaltado, Deus é exaltado junto com você. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus não quer nos colocar por cauda, mas por cabeça. Deus quer fazer você chegar nos lugares altos da sociedade, para que os princípios que regem a sua vida abençoem a muitos e assim muitos possam dar glória a Deus. Glória pela sua vida. Sabe, quando nós vivemos realmente os princípios de Deus e o amor de Deus começa a sair de nossas vidas e a alcançar muitos daqueles que estão à nossa volta, nós começamos realmente a abrir uma grande oportunidade para que o nome de Deus seja exaltado. Tome cuidado com o seu testemunho, porque o seu testemunho pode exaltar o nome de Deus ou rebaixar o nome de Deus. Deus não quer definitivamente que você seja humilhado, que você seja diminuído. Não, porque Ele é um Pai amoroso e um Pai bondoso. Ele quer te fazer grande na sociedade, grande na sua família, para que junto com você o nome dele também seja engrandecido. É tempo da gente viver o propósito de Deus, sabe? Deus quer te levar a lugares que você sonhou e ainda lugares maiores. Abra o seu coração para o propósito de Deus. Deus quer fazer com que o mundo conheça o nome dele e acredite, ele vai fazer isso através da sua vida. É tempo de você entender o coração de Deus e ser apaixonado por esse Pai amoroso. Deus não quer te diminuir, Deus não quer te humilhar, Deus não quer te rebaixar, mas Ele quer te engrandecer para que o propósito dele seja conhecido por todos e para que o amor de Deus alcance a muitos através da sua vida. Eu espero que você tenha sido abençoado e que essa mensagem de hoje tenha feito sentido para você. Se você gostou realmente, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei, porque isso é muito bom para o nosso canal. Faz o seguinte, pega esse link e manda no seu WhatsApp, compartilha lá no seu Facebook, para que outras pessoas possam conhecer o coração de Deus, que é o coração de um Pai amoroso. Sabe, nós estamos também no Facebook e no Instagram com conteúdos exclusivos que vão te abençoar. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo. Faça isso agora mesmo, clica lá para se inscrever. Também se você quiser receber alerta, clica no sininho, que aí toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ser avisado na hora. Vamos seguir junto com esse propósito de pregar o Evangelho da graça e da paz. Valeu!